Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 429. Eu sou Rafael Arinelli e o príncipe de Belé virou rei. Olá, eu sou a Júlia Bart do Fidedigno e se você não viu Um Maluco no Pedaço no SBT, você viu errado. É isso aí. Aqui é o Henrique Risato e hoje a gente vai falar assim do Fresh Prince of Philadelphia. Eu sou Daniel Cury e eu fico feliz que eu já tive a cerca de mais ou menos uns 10 metros do Will Smith. Olha, verdade. Aí. Vai contar essa história aqui. Segura aí, Dani. Não conta essa história aí. Não tem muito segredo. Para. Exatamente. Só na hora do tema principal. Só na hora do tema principal, exatamente. Muito bem, meus amigos. Estamos reunidos nesse podcast Cinemação 429 para fazer o primeiro programa do ano de biografia. Olha aí, todo ano a gente faz alguma biografia, né? Às vezes 1, 2, 3. Dessa vez estamos estreando a categoria agora em setembro. Demorou um pouco? Demorou, mas é porque tinha muita coisa, né, pra gente falar. E agora a gente resolveu começar a biografia esse ano com Will Smith, que ainda não foi tema, né? A gente ainda não contou a história de Will Smith. E para bater esse papo aqui, a gente tem a volta da nossa querida Júlia, que já esteve aqui com a gente no podcast Cinemação 421, né? Quando a gente falou sobre Chinatown. E Júlia, seja bem-vinda novamente aqui ao Cinemação. E eu queria que você contasse pra gente o que é o Fidedigno, o que vocês fazem por lá, o que é esse lugar aí na internet brasileira. Primeiro é um prazer estar aqui de novo. Sempre é bom estar falando sobre cinema em todos os lugares. E o Fidedigno, né, é um site de cultura pop, geek, onde a gente faz reviews, basicamente mais reviews, críticas sobre filmes, séries, livros, HQs, jogos, e a gente tem todas as mídias aí presentes, Instagram, Twitter, Facebook, na Twitch também, fazendo várias lives legais. Então acessem lá o fidedigno.com.br, né, e confiram nossos conteúdos. Cara, muito, muito legal o trabalho que vocês fazem lá. Inclusive, já vou deixar aqui uma dica, porque uma das coisas que eu adorei que vocês colocaram lá recentemente foi os lançamentos de setembro da MUBI, que é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Não, sim, a MUBI que tá cada vez mais forte também aqui no Brasil e trazendo vários filmes independentes, né, o que é essencial também. Sim, nossa, sensacional. Muito bom. E temos aqui também o nosso querido Henrique Risato, host do Geração M, podcast irmão aqui do Cinemação. Henriquinho, seja bem-vindo novamente aqui, né, ao Cinemação. A casa já é sua, você já sabe como é que tudo funciona, mas queria que você contasse pra gente como é que tá o Geração M, sobre o que vocês têm falado lá, como é que tá a casa, já acabou a mudança, já tá tudo no lugar, como é que tá? Valeu, Rafa. Obrigado pra você e pelo Dani, mais uma vez convidando aí. Bom, o Geração M tá indo muito bem. O Manezeira tem participado bastante aí. Eu acho que desde que o Xaxim teve que se ausentar, ele tem dado uma grande força aí nas gravações. E a gente tá tentando variar bastante os temas, bem diferente do que a gente faz aqui no Cinemação, que é bem focado em cinema. Lá a gente tá tentando falar de quadrinhos, músicas, séries e também cinema, né? E o último capítulo que saiu nosso foi uma entrevista com a Elo D'Angelo, escritora, quadrinista, que tem um trabalho muito legal, e um dos trabalhos dela também mais conhecidos são as capas do podcast Mamilos. Sim, nossa, ela é demais, né? Um talento puro, né? Exato, muito, muito talentosa, muita gente boa, e praticamente a gente fez a biografia dela inteira em 50 minutos. Legal, show de bola. Cara, que demais ter vocês aqui, com certeza vai ser um papo muito legal aí sobre o Will Smith. Vamos então bater esse papo, né, sobre vida e obra de Will Smith, logo depois do Panorama.
Hoje é um daqueles dias que a gente precisa do comentário de vocês. Por quê? Porque hoje, especificamente, né, a gente tá voltando aqui com podcasts de biografia, que não é uma coisa que a gente faz com muita frequência, né? A gente guarda biografias para fazer em determinados momentos mais especiais, assim e tal. E, de repente, agora a gente tá vindo aqui para falar de Will Smith e seria legal receber esse feedback de vocês, inclusive com comentários, né, Dani? Às vezes tem alguém que a galera quer que a gente fale sobre, né? Sobre a vida dessa pessoa, né? Exatamente, pode ter alguém que você quer que a gente fale, pode ser que você odeie biografias, você pode falar tudo, não tem problema. Pode ser que você não goste do Will Smith, entendeu? Pode ser que, sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, fale o que você acha, se você gosta do tipo de biografia que a gente passa, né? Que não é tão calculadinho e tal, e enfim, diga aí e a gente vai criando as nossas pautas a gente sempre leva em consideração as dicas das pessoas, o que todo mundo fala. Inclusive, essa é a oportunidade que você tem de mandar seu recado pro Will Smith, porque vai que a gente tenha contatos, vai que esse recado chega pra ele. Vai chegar de maneira energética, ele vai receber, ele manda pra gente. A gente é um canal de conexão com o Will Smith. É isso mesmo. A gente tá mais próximo do Will Smith do que as pessoas imaginam, Dani. A gente tá a poucos passos dele. 6 graus de separação. Ó, boa piada, hein? Ai, muito bem. O podcast do Cinemação, né, esse podcast aqui que você está ouvindo agora, ele está disponível no nosso site, o cinemação.com, né? Para quem não sabe, a gente tem um portal lá cheio de notícias, artigos, críticas, dicas de filme e os outros podcasts, né, como Geração M, que tá lá dentro também, você pode ir lá ouvir. Então, esse podcast está dentro do cinemação.com e lá se concentra tudo que a gente faz, né, tudo que a gente produz de conteúdo e tudo que você quiser encontrar, né, de explicação que envolva o audiovisual, o cinema e tal, tá tudo lá, você pode procurar. Se não achar alguma coisa, manda pra gente, fala, pô, vocês podiam escrever um artigo sobre tal coisa, a gente também já vai produzir. Então é legal ter realmente essa interação e você conhecer, né, um pouco do trabalho que a gente faz fora do podcast. Para acompanhar o podcast em si, você pode adicionar ele nas suas plataformas de áudio preferidas, mas vale a pena você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, além de favoritar no Deezer, né? Assim você não perde nenhum episódio, porque você vai receber uma notificação sempre que um novo episódio aparecer. Inclusive no Spotify agora tem o lance do sininho também, igual do YouTube, sabe? Você entra lá, aperta e ele te dá uma avisada assim com mais atenção, inclusive. Então você não perde mesmo os episódios que estão lá. Se você gosta desse episódio e você quer mandar o seu comentário pra gente, a gente tem o nosso e-mail, contato@cinemação.com, ou no post desse podcast você vai encontrar um espaço reservado para comentários. Então você entra lá, deixa seu feedback, porque aí a gente consegue saber exatamente se a gente está indo bem nos conteúdos, se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade ou não, e é através do que vocês vão falar pra gente que a gente vai saber. Por fim, fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo, né? Para isso, você pode acessar o cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte e você também vai poder acompanhar, né, quais são os próximos passos que a gente quer dar e para onde que a gente vai direcionar toda a verba que a gente receber. Então a gente já tem as nossas metas estabelecidas, mas é com a sua contribuição que a gente vai continuar, né, vai continuar investindo em conteúdo aqui. Para contribuir de uma forma unitária, nós oferecemos também o Pix do Cinemação, que é o contato@cinemação.com, é chave Pix, é o nosso e-mail. Você coloca ele lá, vai aparecer meu nome e aí é só você fazer a transferência no valor que você julgar necessário. Vale ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar a gente manter esse conteúdo ativo e sem precisar, né, de patrocínios e tal. Então a gente não tem amarra com ninguém, a gente pode falar aquilo que a gente quiser e isso é muito importante. Por isso que o patrocínio, né, de vocês, né, a contribuição de vocês é importante para a gente manter esse canal ativo e se você gostou, considere sempre apoiar. Chegando aqui na sessão que as pessoas mandaram suas cartinhas, seus telegramas, a gente recebeu uma mensagem super legal do Handley Lobo também, que também já manda
várias mensagens pra gente direto, pode continuar mandando, a gente adora. E ele falou sobre o 426, né, que a gente discutiu sobre o segundo semestre de 2021, né, cinema com vacina, interrogação. E ele comentou o seguinte: olá minha gente, bom, meu comentário hoje é sobre o episódio 426. Eu sinceramente não ia muito no cinema antes da pandemia, porém passei a ver mais filmes e me deu essa vontade de ir mais. Fui contabilizar os lançamentos até o final deste ano, que eu tenho interesse em ver, e deram 15 estreias, sendo que o ano tem mais 18 semanas. Ou seja, praticamente um por semana. O meu bolso que lute. E em um certo momento, comentaram sobre ter expectativas de um filme e depois de assistir, achar ele ruim. Desde a primeira versão de Esquadrão Suicida em 2016, eu não assisto mais quase nenhum trailer de filme ou série e não costumo ler sinopses, vou por indicação ou por boost apenas mesmo. Faço isso para não criar expectativas e é uma das melhores coisas. Passei a apreciar mais os filmes dessa forma porque não tem expectativa a ser quebrada, apesar de que às vezes acontece de assistir filmes bem ruins. Enfim, para não perder o costume, vai aqui meu plano detalhe da vez: a animação peruana-holandesa Aimbo, Spirit of the Amazon, que será lançado no final de setembro nos cinemas, se passando na Amazônia e contando a história de uma garota que, junto com os espíritos animais da Amazônia, tenta proteger a floresta contra a ganância, exploração de crianças, extração de madeira e mineração ilegal. Enfim, muito boa a mensagem do Handley, né? Ele comentou sobre não ver trailers de filmes. Eu não tento não ver, mas às vezes é inevitável. E mesmo com notícia, a gente às vezes fica com expectativa só pelas notícias, mas isso é muito bom tentar, né? Não ficar sabendo demais dos filmes. Então é uma boa dica do Handley. E muito legal esse plano detalhe. Vamos ficar de olho também nesse lançamento de animação aí, com certeza vai valer muito a pena. Well, this time I brought my DJ, Jazzy Jeff. What's that, Jeff? Here we go. Yo. Now this is a story all about how my life got flipped and upside down. I'd like to take a minute, just sit right there, tell you how I became the prince of the town called Bel Air. Willard Coral Smith Jr., nascido no dia 25 de setembro de 1968, hoje com 52 anos, prestes a fazer 53, né? Vai fazer 53 agora no final do ano. Por isso que a gente fez, né? Tudo tem um porquê. Pra comemorar, é parte das comemorações oficiais do aniversário dele. Exatamente. Inclusive fomos contratados, né, pela empresa dele e tal, pra estar aqui falando. Mas enfim, o Will, né, conhecido já como Will Smith, né, o seu nome artístico aí, é ator, rapper, produtor, apresentador, escritor e tem muita coisa bacana que ele faz além disso, né. O Will, ele é o segundo filho de 4 do Willard Carroll Smith e da Caroline Bright. A sua irmã mais velha é a Pamela e os dois mais novos, né, é a Ellen e o Harry. Que são gêmeos. Ah, eles são gêmeos? Isso eu não sabia. Os mais novos. Ah, legal. Inclusive, a família dificilmente, né, circula foto da família e tal. Ele tem um lance muito de... Assim, a família é muito reservada, né? Isso é bem legal também. E hoje em dia, né, o ator, ele tem 3 filhos, né? Fruto aí de 2 casamentos. O primeiro casamento dele foi de 1992 a 1995, com a Shira Smith. E ele teve com ela o Willard Carroll Smith III. Pois é, o Will Smith é desses caras que tem o pai que é o sênior, ele que é o júnior, e ele tem um filho que é o terceiro. Se fosse brasileiro, ia ser o neto, né? O neto.
Exatamente. Mas depois, né, ele se separou da Shiri e ele acabou se casando, é casado até hoje com a Jada Pinkett, né, que é atriz também e tal. E eles são casados desde 97 e com ela ele teve o Jaden, que também é ator, rapper e tudo mais, e a Willow, né, que também tá aí nesse meio artístico. Quer dizer, a família toda envolta aí, né, pelo meio artístico, ou fazendo rap, ou atuando e tal e tudo mais. Pra gente conhecer um pouco da história do Will, né, pra quem não sabe, a família do Will, ela era dona de uma pequena empresa de refrigeração, e isso deu condições, né, pro Willard e pra Caroline, para eles darem uma boa condição de estudo, né, pros filhos. Não à toa, o Will, ele estudou numa das melhores escolas que tinham no bairro dele, uma escola privada, católica, e lá, inclusive, ele ganhou o apelido de Prince, né, que seria o príncipe, porque ele era conhecido na escola, pelos amigos e tal, por ser esse cara que ele tem uma postura, né, galanteador, ele era, né, bem visto, muito educado, charmoso e tal, e tinha também uma boa lábia, sabe? Ele sabia era falar bem. safo. Muito safo, exatamente. Eu imagino aquele cara que, sabe aquele que fala com todo mundo, que conversa com todo mundo, conversa com o professor e tal, né? Tem entrada, assim, em todas as tribos e tal. Então, esse era o Will, né? Jovem, adolescente e tal. Isso era muito legal também, porque ele era um bom aluno, né? Ele era um aluno que tinha boas notas e tal. Inclusive, a mãe dele, ela trabalhava no conselho escolar, né, da Filadélfia, e ela tinha um amigo que era oficial de admissão do MIT. E ela conversou com esse amigo e tal, e o amigo falou, pô, o Will tem umas notas boas, eu acho que eu consigo uma vaga pra ele no MIT. O MIT que na época, inclusive, estava buscando alunos negros, queria fazer um trabalho de inclusão e tudo mais. E aí ela chegou em casa e falou pro Will, pô, vamos tentar, o MIT, pô. O MIT, pra quem não sabe, é uma das faculdades aí e tal, uma das mais fortes, né, no mundo, principalmente na parte de exatas e tal. Enfim, e daí conversou com ele, e ele era bom, inclusive, em matemática, e aí ele falou, não, mãe, não é isso que eu quero, não. E as notas que ele tinha permitiriam que ele entrasse em muitas das grandes universidades, se ele quisesse, né? Porque nos Estados Unidos o sistema de entrada é diferente de tipo no Brasil, né? Que você presta vestibular e tal. Então ele já sabia que ele conseguiria, né? E uma coisa importante, importante só pra gente entender da história dele, é que ele estudou numa escola católica, mas ele era batista, né? Ele e a família dele são da igreja batista. Ah, interessante. Que tudo bem, mas assim, é só pra... Enfim, curiosidade. E tem esse lance também, né, nos Estados Unidos, que, tudo bem, ele tava numa escola privada, mas tem esse lance ainda de, se você quer entrar numa escola pública, você tem que estar num bairro bom, né, existe assim os lugares certos ali, então você não pode, tipo, estudar, você tá morando em um lugar e você quer estudar num lugar lá longe e tal, aí você passa por toda uma parte de aprovação, né, é mais complicado. Se você hoje quer estudar num lugar bom e você mora num lugar bom, um bairro bom, aí o processo é mais simples justamente por conta disso, da localização. Agora, no caso dele, ele morava numa escola privada e os pais tinham essa ideia de que eles precisavam investir muito na educação, né, dos filhos, justamente para que eles conseguissem prosperar na vida. Só que isso foi interessante, porque essa ideia de estudo dos pais não encaixou com a ideia de vida do Will, né? Porque quando a mãe chega e fala, pô, consegui uma vaga no MIT pra você, e ele não quer, que ele diz, né, que não era a intenção dele ir pra faculdade, é porque com 16 anos de idade, ele já tava fazendo rap com o Jeff Tones, e aí eles formaram aquela dupla, que foi a dupla que praticamente iniciou ele, né, na vida artística, que era a dupla do DJ Jazzy Jeff, né, e o The Fresh Prince, que era o próprio Will, né? Que é o Jazz, né? Que é o Jazz, dele também na série. Exatamente. E é interessante porque, assim, eles se conheceram justamente porque ele foi numa festa, né, o Will Smith foi numa festa em que o Jazzy Jeff, né, ia se apresentar junto com um outro cara. Porque né, que é o DJ e o Hype Man, que eles chamam, né? Que é o músico que faz um suporte pro rapper principal, é o que fica dando meio que as respostas e tal. E nessa festa que o Will foi, o Jazzy Jeff tava sem o Hype Man, não sei, acho que o cara chegou atrasado, ia atrasar pra festa, sei lá, e ele meio que se propôs a
a ser, e na hora mesmo todo mundo gostou, diz que quando chegou o Hype Man oficial, ninguém nem queria o cara, nem o próprio Jazzy Jeff não quer, o Will Smith é mais legal e sabe melhor, e faz bem. Então foi meio que assim, e eles já, no começo já tiveram uma liga muito forte, e já viraram uma dupla, já começaram a se apresentar pra caramba, né, e no começo assim, logo depois, né, que ele se formou no colégio, eles já foram assim, gravaram um álbum, fizeram sucesso, tiveram um hit né, algum hit nas paradas de sucesso, foi um negócio bem rápido, mas ao mesmo tempo, vale lembrar que nesse período o rap ainda era nicho, né, muito, muito específico para um público e tal, que ouvia rap. Hoje, por exemplo, né, o rap é praticamente um dos principais ritmos musicais que tem. Qualquer cantor pop tem um rapper que tá junto, né, tem rappers que estão nas paradas, assim, tipo, estourando absurdamente. Na época era um pouco menos, o rap ainda era, inclusive, mais marginalizado, né? Assim. Exato. Em relação a que isso que o Daniel falou, também dá pra lembrar que nessa época dos anos 80 ali, quando o Will tava fazendo rap e tudo mais, o rap era muito marginalizado também, e as letras eram bem mais agressivas, então ali quando o Will surge fazendo o rap, né, ele já também surge com outra vertente, tipo, tirando tanto a questão das letras mais agressivas e que falavam muitos palavrões, ele focava muito em algumas vivências bem mais pessoais dele também, que tinham um tom engraçado, então já trazia o tom cômico dele mesmo. Isso é muito interessante, Júlia, que você trouxe, porque uma das coisas que eu vi, inclusive em entrevista dele também, é que ele fala justamente essa questão, né, de que ele foi reduzindo, enquanto eles escreviam o hip hop ali e tal, ele foi diminuindo, inclusive, a quantidade de palavrão que tinha nas músicas, porque ele queria que fosse uma música muito acessível, e a música falava muito da dificuldade do jovem, né, no dia a dia e tal. Depois isso até se assemelha muito, eu achei engraçado isso, porque esse lance, né, da vida dele e tal, se assemelha muito ao próprio Fresh Prince, né, porque é isso, é a história de um garoto e tal, e as músicas que eles faziam era meio que do cotidiano deles. E uma das coisas que eu acho interessante é que, assim, ele tinha 16 anos, conheceu o jazz, né, tava fazendo essa dupla e tal. E, cara, em 87, quer dizer, 3 anos depois que ele conhece o jazz, eles lançam o primeiro disco deles e tal. E depois, em 89, quer dizer, 2 anos depois, ele tava com uma carreira aí de 5 anos só, né? Super rápida. Eles ganham um Grammy de rap. Quer dizer, foi um estouro realmente. E aí, pô, você olha pra esse cara, vê que ele tá indo muito bem, né, no rap. E aí vai se tornando uma dupla, né, muito popular nos anos 80, 90. E aí a galera vai falando, pô, então é isso, né? Foi isso que aconteceu. Foi daí que o Will Smith veio. Então, foi isso que colocou ele no cenário artístico. Só que a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um cara que tinha 19, 20 anos nessa época, entendeu? E aí é um cara que ganhou Grammy, que tá ganhando dinheiro e tal. Então, o Will Smith, como um bom adolescente, né, gastou muito dinheiro com carro, com festa, né, com casas e, enfim, foi gastando todo o dinheiro dele ali. Mas é muito louco, porque ele gastou com coisa, tipo assim, ele comprava coisa da Gucci, coisa de marca, comprou carrão e tal, mas ele não, assim, claro que não necessariamente todo mundo faz isso, mas tem muita gente jovem que, dessa idade, que ganha muita grana, que acaba consumindo drogas e enchendo a cara, né? Não, simplesmente prostituição. Mas eu pensei exatamente isso, ele não fez nada disso, não tem nenhum relato de, ele teve abuso de drogas, abuso de álcool. Pelo contrário, ele era super, tipo, nunca usou drogas, assim, de dar bons exemplos, né? E ele não bebeu, ele chegou, ele meio que fez uma promessa pra si mesmo de que ele ia, enfim, ser o melhor que ele pudesse como artista e que ele ia focar no trabalho dele. Ele chegou a ficar 10 anos, mais ou menos nesse período, 10 anos sem consumir nenhuma bebida alcoólica, né? Totalmente sem beber bebida alcoólica. Hoje, imagino que talvez ele, obviamente, deve beber uma cerveja e um vinho, né? Numa boa, sem ser, né? Sem problema. Socialmente. Mas é assim, ele foi mega careta, vamos dizer assim. Enfim, e é uma coisa que não se espera, né? E foi muito, e é interessante ver, porque
analisando, vendo a história dele, a gente entende que foi muito da criação dele. Ele teve uma criação muito... O pai dele era muito rígido, mas ao mesmo tempo carinhoso, não era nenhum pai autoritário demais. Até porque acho que se fosse, ele não deixaria ele cantar rap, né, enquanto estava na escola. Exatamente. Mas, tipo, era uma família bem... diz que ele e os irmãos deles chegavam a quebrar um muro e construir o muro durante as férias da loja do pai, só pra ganhar experiência e ter um trabalho, sabe? Assim, ter algo a ser feito e tal. Então eles tinham muito disso. Então isso vem muito dele, essa coisa de, sabe assim, de ser o melhor. Até um discurso bem americanão, né? Vou ser bem o melhor, meio coach, assim, né? Tipo, vou lutar todos os dias e ser a melhor pessoa possível. Mas foi o que guiou ele pra isso, né? Pra não descambar quando ele ganhou essa grana. Mas claro que ele aproveitou, porque, né, moleque tem mais que aproveitar mesmo. E é interessante porque se a gente for fazer até um paralelo, a gente já fez uma biografia aqui do Denzel Washington, né? Que tem uma base de educação também muito forte e tal. É importante a gente também fazer esse recorte, né? Porque a gente tá falando de um adolescente nos 80, 90, um adolescente negro, né? Também. Então, quer dizer, existia uma pressão muito forte em cima dessa comunidade, nesses anos e tal, né? Então, assim, era um espaço onde a gente realmente poderia ouvir falar, como no caso do Denzel Washington, né? E são pessoas que elas ficam meio que alheias, né, a esses, vamos dizer, essas polêmicas. E no caso do Will Smith, o que aconteceu foi que, conforme ele foi ganhando o sucesso e foi gastando seu dinheiro com isso e tal, chegou um momento que ele se viu totalmente endividado, né? O cara não tinha dinheiro nenhum. E era basicamente pra Receita Federal, né? Tipo, ele não pagou, imposto, ele sonegou imposto. Sem perceber, sem planejar, né? Não é que ele falou, vou sonegar, mas ele não pagou. Inclusive, tem uma frase dele muito boa numa entrevista dele, que ele falou que um dia ele recebeu uma carta, o governo falando assim, você está ignorando os seus pagamentos, né? Aí ele fala assim, eu não estava ignorando, eu simplesmente não estava pagando, eu sabia que eu tinha que pagar, só não estava pagando. Vi. Muito bom. Daí ele fala, cara, o Bill Gates paga, por que eles queriam o meu dinheirinho, sabe? Ó, o que aconteceu com Wesley Snipes, hein? Pois é. Mas assim, ele ficou endividado, né? Isso acabou trazendo alguns problemas para ele, justamente porque daí, né, ele foi acumulando essas dívidas que foram ficando cada vez mais altas e tal. A Receita Federal em cima, né, ali dele. E aí surge essa ideia ali em 1990 do Maluco do Pedaço, onde, através ali do Benny Medina, né, que era o cara que fez a produção da série e tudo mais, eles bolam esse negócio, essa sitcom, chamam o Will pra fazer o papel principal, inclusive, né, ele é uma das primeiras pessoas que é chamada pra fazer o Maluco do Pedaço, e aí na conversa com ele ali, ele inclusive ajuda na criação do personagem, né, no desenvolvimento do personagem. E aí tem essa história também muito legal que, enquanto eles estão ali desenvolvendo os personagens e tudo mais, o Benny vira pra ele e fala assim, bom, vamos escolher o nome dos personagens. Aí eles ficam numa coisa, tá, como que vai ser, qual que vai ser o nome e tudo mais, tá todo mundo pensando e tal, e aí o Will tá ali dando algumas sugestões de nome de personagem. Daí o Benny vira pra ele e fala, cara, você tem que escolher um nome que seja um nome bom, porque se essa série bombar, vão te chamar desse nome pro resto da vida. E aí, obviamente, que o Will Smith, com esse cara, um cara inteligentíssimo, né, resolve que seu personagem se chamará Will Smith. Gênio. Tanto que hoje, até hoje, chamam o Alfonso, né, que é o ator que faz o Carlton, de Carlton, né? De Carlton, exatamente. Exatamente. Não, e outra coisa também, que eles colocaram a série muito rápido na TV, assim, foi em menos de, acho que em menos de um mês já estavam rodando o primeiro piloto. Então foi algo bem rápido, realmente, porque pra aproveitar aquele momento ali que o Will tava bombando, né? Aham. É interessante da gente ver, porque ele já era um cara, tipo, de talento que o mercado já olhava pra ele diferente, né? E tem também, não sei se em quais emissoras, né, que passavam,
mas estavam bombando também séries típicas que mostravam, tipo, famílias de classe média negras, né? A mais famosa na época era a do Cosby, né? The Cosby Show. The Cosby Show, né? Que era super famosa. Então, muito provavelmente também foi nesse sentido, de, tipo, aproveitar também, né? Tipo, com concorrência e tal, para que outras séries não, né? Na guerra das emissoras, imagino que a emissora quis também estrear logo também, né? Well, it's all right to be angry. Hey, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present. I'm sorry. If there was something that I Hey, could you know do. what? You ain't got to do nothing, Uncle Phil. Hey, ain't like I'm still 5 years old, Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's Daddy coming home, Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it too, didn't I, Uncle Phil? You did. Got through my first date without him, right? I learned how to drive. I learned how to shave. I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. To hell with him! Anos 90 nos Estados Unidos foi muito rico em sitcoms, né? Tinha, né, em 94, daí Fresh Prince estava quase acabando. Mas daí começou Friends, tinha o Full House, né? Seinfeld, tinha Seinfeld, o mesmo Anos Incríveis, tudo comecinho lá dos anos 90. Frasier, que também é bem legal. Não, então, mas a maioria, assim, as séries, né, consideradas mais parecidas, são as que mostram famílias negras de classe média. E o Fresh Prince é meio que um meio termo, porque você não tem uma classe média, né? Você tem já uma pessoa mais rico e o Will, o personagem dele, que é pobre e vai morar com eles. Então você tem um choque, né? Então você também tem uma diferença aí substancial, né? Entre essa sitcom e as outras, né? Cara, e aí que tá, né? Aí que mora a genialidade dessa série, né? Porque O Maluco num Pedaço, né? Como ficou conhecido no Brasil e tal, é uma série que teve aí 6 anos, né? Que ela ficou no ar de 1990 a 1996. 6 temporadas, mais de 140 episódios. É muita coisa. E aí... É aí que eu acho que mora a genialidade, no sentido de que você cria uma narrativa que ela é universal, entendeu? Você pode posicionar ela dentro dos Estados Unidos, num bairro luxuoso da Califórnia e tal, mas o lance de você pegar um garoto como o Will, né, que era um jovem de origem humilde e tal, que vai morar com a família dele, né, um lado da família dele que mora nesse bairro luxuoso e tudo mais, e ele é abandonado pelo pai, ele tem toda uma questão ali, né, de vivência que é totalmente diferente. E aí, quando você posiciona esse garoto dentro desse bairro, isso se conecta com todas as pessoas. Por isso que essa série ela passou em tantos lugares do mundo, né, em várias línguas diferentes e tal, e foi a série que realmente reposicionou o Will Smith no mercado, daí já pensando, né, na carreira como ator. Inclusive, quando você pega a primeira temporada e você vai vendo a primeira temporada e tal, depois quando você chega ali na terceira, por exemplo, tipo no meio da série, né, é impressionante a diferença de atuação do Will Smith, assim, como ele muda completamente o range, sabe, dele de atuação, tipo, ele começa a criar variações, ele evolui muito rápido, e isso é um detalhe que daí vem da personalidade do Will Smith, que é uma coisa que inclusive ele fala muito, né, que ele é um cara muito determinado, assim. Então essa história que o Dani falou, inclusive, dele ter ficado 10 anos sem beber álcool e não sei o que, fazia parte do plano dele de carreira, plano de determinação que ele tinha ali, de ter sucesso no rap, depois ter sucesso, né, sendo como ator e tal. Então ele é um cara que senta, estuda, entende e tal, e isso também acabou ajudando ele, né, na carreira cinematográfica. Agora, Um Maluco no Pedaço é inclusive o que ele fala hoje, né, que
é a série que, não importa pra onde ele vai, ele é reconhecido por essa série. Tipo, tem lugares que os filmes dele nem chegaram direito e tal, ele chega lá, o pessoal chama ele de Will, chama ele de Prince, né? Só de Prince, que por acaso também era o apelido dele antes, né? Então, assim, é tudo muito... isso que eu acho interessante, sabe? Que é uma série que ela é universal, mas ela tem um lance de pessoal com ele que conversa com muitas pessoas, entendeu? Tem até uma história que dizem que ele, no começo, né, que tu comentou, no começo da série, ele atuava bem razoavelmente mesmo, e daí ele até decorava as falas dos outros personagens pra conseguir entrar no tempo e aí conseguir falar as próprias falas dele, pra conseguir acompanhar o ritmo da cena, né? E sobre essa questão de chegar ao público, né? Eu acho que talvez o Maluco do Pedaço foi a primeira série onde eu vi pessoas negras que eram ricas. Então eu acho que isso é muito emblemático, sabe, pra gente, assim, no Brasil ainda mais, entende? Então é realmente muito universal, assim, a história. Isso é Exatamente. muito legal. Inclusive tem uma passagem no Maluco do Pedaço que eu acho que é um dos auges dele. Não sei se vocês lembram dessa cena, que é a cena quando ele fala, o personagem do Will fala do próprio pai, né? E ele tá tendo um diálogo com o tio, né, dele. Ele tá falando com o tio Philip, né? E ele tá falando sobre o pai. E aí ele começa a falar, e vai falando assim, pô, ele não esteve comigo, eu não preciso dele pra nada, ele não tava lá nos meus primeiros 14 aniversários, ele não tava lá e eu aprendi a andar de bicicleta, ele não tava lá e eu aprendi a andar de carro, eu entrei na escola, ele não tava lá e isso e aquilo. E ele vai falando e vai se emocionando, né? Porque ele tá querendo mostrar uma força em relação a, eu não tinha meu pai por perto, e eu conseguia me virar, e eu vou me virar, mesmo meu pai não estando por perto. E o tio Philip fica ali consolando ele vai se emocionando, ele tá puto da vida, porque, né, ele quer falar do pai e tal, e é um mar de emoção aquilo ali, porque enquanto ele fala, emocionado do pai, querendo mostrar que ele é forte, que ele não precisou do pai pra nada e tal, chega um momento que ele começa a desabar e o tio Philip é essa figura paterna dele, né? E aí é quando ele desaba mesmo e cai nos colos do tio Philip, né? Chama o tio Philip de tio Phil, por favor. Tio Phil. mas o James Avery, né, que é o ator que faz o tio Phil, ele era, tipo, ele exigia muito do Will, né, porque até o próprio Will Smith conta que ele era o único perdido na série, tipo, ele era um, né, rapper que tava começando a atuar, e todo mundo era ator de teatro, né, tipo, todo mundo na série toda era, tipo, tinha experiência pra caramba, né, uma boa experiência em palco de teatro, que é outra coisa, tem toda uma, né, uma dinâmica que facilita. E diz que o James Avery exigia dele, cobrava, sabe? Falava, não, você tem que melhorar aqui e tal, ele meio que pontuava. E uma coisa que ele conta, que o Will Smith conta, é que ele, quando, nessa cena, ele tava quase que projetando, ele falou assim, é como se... Ele falou, o personagem estava falando do pai, mas ele estava um pouco como se ele estivesse, de certa forma, falando do James Avery, entendeu? Porque ele queria a valorização dele. Ele falou assim, é o personagem querendo a valorização do pai e ele querendo a valorização do James Avery, se dedicando na atuação para ter a valorização dele, do colega, que era uma figura paterna, de certa forma, tal. Então, e é interessante isso porque nesse período, né, enfim, enquanto ele fazia Fresh Prince, ele fez os primeiros filmes dele. E o primeiro filme que ele fez, praticamente o primeiro, pelo menos como personagem principal, é um filme que chama 6 Graus de Separação. E no 6 Graus de Separação, ele usou o método chamado Method, né? O Method Acting, lá, que é aquele método que o ator mergulha no personagem e fica meio que não sai nunca do personagem, aquelas loucuras. E ele contou em algumas entrevistas que ele ficou doido, assim, ele não se deu bem com o método.
Ele não se encaixou no jeito, ele ficou meio mal depois do filme e tal. E daí ele depois, hoje, né, ele atua de uma forma que acho que muitos atores, inclusive, fazem, que é usar a experiência própria do ator para projetar no personagem aquilo que o personagem tá sentindo no momento e tal. Sim. E é interessante ele falar isso porque, querendo ou não, é o que ele tava fazendo nessa cena. Entendeu? Do Maluco no Pedaço. Então, nessa cena do Maluco no Pedaço, ele já estava fazendo o que ele vai repetir ao longo de toda a carreira dele. E aí a gente pode depois comentar, tipo assim, ele acabou fazendo muita comédia e coisas que é meio que a mesma persona do Will Smith, mas quando ele faz filmes mais dramáticos, ele vai para esse lado disso, assim, sabe? Ele basicamente explora a emoção de uma certa forma, entre aspas, né? Repetir o que ele já sentiu como pessoa, entendeu? E que é o que faz, assim, daí vocês deem a opinião de vocês, mas eu acho que é o que faz ele ser um ator que é muito carismático, ele tem um range, assim, de atuações, de tipos de filmes que ele faz, mas ao mesmo tempo não é o que é valorizado em Hollywood quando você fala de atuação, né? Os grandes atores, eles são mais conectados com o método, né? Com essa coisa de fazer personagem. Então ele não se encaixou nesse perfil e ele sempre foi um cara que estava sempre pensando numa parte bem comercial, né? Logo no Fresh Prince, quando ele começa a fazer os filmes, ele se prometeu que ele ia fazer os filmes que mais bombassem, filmes que fizessem sucesso, que ele ia ser um grande astro, ele queria ser um grande astro. E tem uma nuance, né, entre ser um grande astro e ser um ator extremamente complexo. Eu acho que ele, e não é problema nenhum ele não ser, mas ele não é um ator extremamente complexo no sentido de fazer coisas, sei lá, completamente malucas, mudar né, totalmente. Não, ele tirando um ou outro trabalho em que ele se destaca por uma atuação dessas que são mais valorizadas pela academia, pelos críticos, no resto ele tá sempre naquela persona, que é o que cabe muito bem, porque ele escolhe muito bem os projetos dele, né? Você falou essa questão de que ele queria ser um grande astro, só fazer filmes muito bons. Tem a história de que ele recusou o papel de Neo no Matrix, porque ele quis fazer As Loucas Aventuras que é de James West, se eu não me engano. Aquele Wild West, né? Que foi o maior fracasso da história dele. Sim, foi O filme é horrível, assim. Eu lembro de ter ido assistir no cinema até esse. Mas era, tipo, a ambição. Ele falou, era baseado num seriado antigão. Ele falou, nossa, isso daqui vai bombar. Feio. Aí ele escolheu mal. Mas o Neo do Matrix, ele fala que tem também uma questão de maturidade, que ele não entendeu tanto, não sacou, né, o projeto do Matrix, né? Eu não entendo até hoje, já assisti umas 5, 6 vezes. Não podemos julgá-lo. Você sabe qual que foi outro que ele negou? Só pra completar. Um outro que ele negou, mas daí ele negou meio que consciente, já até por pedido da Willow, ele contou que a própria filha dele já estava mais velha e tal. Ela me pediu pra ele não fazer, foi o Django. Né? O papel do Django seria, ele né, acho que cogitou fazer e tal, mas eles têm enfim, a Willow comentou que ia tocar em pontos que não iam ser agradáveis, né, e tal, porque, e foi numa conversa que eu vi até que ele teve, que ele comenta como que ele é um ator negro que em nenhum momento fez o famoso papel, né, da pessoa escravizada, de um filme de época e tal. E ele fala que ele sempre quis fazer filmes, imagem positiva, trazer coisas positivas, mas ele fala do Django como uma coisa que ele quase foi fazer, e a Willow comentou que ia para um ponto que não ia ser legal para eles e tal, e ele desistiu. Então, nesse caso, nem foi que ele desistiu porque ele não entendeu, óbvio que ele, né, enfim, você vai fazer um filme com o Tarantino é sempre uma grande oportunidade, mas ele optou por não fazer, e que não deixa de ser um caminho muito interessante, de optar, fazer essas escolhas, apesar de ter um projeto futuro que parece que ele vai fazer algo de época e tal. Seria muito legal ver ele sendo dirigido pelo Tarantino, por qualquer
novo projeto que possa aparecer, né? Sim. Só voltando ali na questão que o Daniel tava falando, né, sobre a atuação do Will, eu acho muito... Eu tava tentando pensar, assim, sobre o que definiria o tipo de atuação dele. Eu não consigo imaginar alguma coisa, uma palavra certa, porque eu acho que ele é um ator muito seguro. Ele consegue pegar papéis em que ele se sente muito seguro e confortável no papel. E eu acho que isso passa muito para as pessoas que estão assistindo, porque eu vi até alguns filmes e eu pensava assim, nossa, mas esse filme... Eu vi tanto comédia quanto drama, e eu ficava pensando, nossa, mas esse filme ele tá tão bom e tá tão seguro, ele consegue fazer tanto o drama e a comédia de uma forma que te passa verdade. E aí eu acho que talvez até essa questão do método, né, que ele não conseguiu fazer, seja por isso, porque não passava uma verdade tanto para ele quanto pro espectador. Talvez ele trazer as vivências dele seja um pouco mais real, né? Eu acho isso bem interessante, porque até a gente tem algumas coisas aqui que eu acho interessante da gente pensar, né? A primeira é que esse primeiro filme que ele foi protagonista, né, o 6 Graus de Separação, que o Dani falou, ele anteriormente, né, em 92 e em 93 também ele lançou um outro filme. Ele tinha lançado em 92 A Lei de Cada Dia, depois ele fez Feita por Encomenda. Nos dois ele é coadjuvante e tal, mas foram as primeiras experiências dele cinematográfica, né? Aí ele cai de paraquedas aí nesse filme, ele já tava fazendo um puta sucesso ali, né, com Fresh Prince of Bel-Air, e aí ele cai nesse filme, é protagonista, né, dos 6 Graus de Separação, e quando ele termina de fazer o filme, ele gosta da experiência do cinema, e ele resolve que esse pode ser um caminho. E aí o que ele faz? Ele dá 2 passos para trás e fala assim, já tive 2 experiências antes como não protagonista, agora eu fui protagonista, deixa eu tentar entender aqui onde que tá o lugar, quais são os tipos de filme que podem me levar a um lugar diferente, onde eu possa ter dinheiro. Até porque nesses primeiros filmes que ele faz, o cachê dele não tá tão alto, mesmo ele sendo já a estrela de uma série de TV muito popular e tudo mais, o cachê dele ainda não tá tão alto. Lembrando que as primeiras temporadas do Maluco no Pedaço, 70% da grana que ele levava era pra pagar as dívidas. Foram as 3 primeiras temporadas, cara, você tem noção? Tipo, foram 3 anos que ele mal recebia porque ele tinha que pagar as dívidas. Isso é incrível, né? O quanto que ele acumulou de dívida. Mas enfim, daí ele se vê, a necessidade dele é essa. Bom, eu tô aqui fazendo essa série, eu preciso ganhar uma grana e tal, preciso ir pro nicho de cinema que paga mais, e preciso ir pro um nicho do cinema que paga mais e paga bem, entendeu? E aí ele entende como os filmes de ação / comédia ali e tal, como lugar que é onde vai pagar bem. E aí ele lança os 6 Graus de Separação em 93, ele vai lançar Bad Boys em 95, 2 anos depois. Então ele fica um período realmente dedicado à série e a estudar o lugar dele dentro do cinema, o que ele quer fazer. Isso é muito interessante da personalidade dele. E aí entra um outro ponto aqui, que o Dani estava falando sobre o Django, e esse lance dele, né, com o ativismo e tudo mais, né, negro, que muita gente reclama, né, do posicionamento dele, é interessante da gente ver que isso é uma coisa que meio que permeia a vida do Will Smith, porque quando ele tava no rap, tava fazendo sucesso no rap, tinha um pessoal, alguns artistas, alguns rappers que reclamavam dele e do jazz, porque as músicas eram músicas que falavam muito do cotidiano e não tinha aquele punch, sabe? De ativismo e tal. E aí o Will, na época, já falava sobre isso. Ele falava, cara, não, assim, já tem gente fazendo isso. Eu quero tentar trazer o outro ponto de vista. Eu quero tentar trazer uma mensagem mais positiva, uma coisa mais alegre, uma veia cômica e tal. Então ele queria, né, movimentar o lado dele, um lado diferente. E eu acho isso interessante porque, primeiro, a gente entende que há palco para
todo tipo de movimento, né? Isso é muito legal. E eu assisti recentemente um documentário, né, que tá na Netflix, uma série documental, que é a luta pela América, né? Sobre a 14ª emenda dos Estados Unidos, que é apresentado pelo Will Smith e que conta toda a história da 14ª emenda e tal, toda a luta, né, pela liberdade e proteção igualitária, né, para todos os cidadãos e tal. E daí vai contar a história lá do Martin Luther King, do Frederick Douglass e tal, umas histórias muito legais e aí você tem a apresentação do Will Smith. Então, assim, eu acho interessante da gente vendo isso, né? Que ele foi se posicionando, inclusive, nessa questão do ativismo de uma outra forma, que gera críticas por algumas pessoas e que é admirado por outras, mas o que isso trouxe para ele foi que ele hoje tem uma penetração, né, em vários públicos, de várias idades diferentes e tal, porque ele se tornou esse cara que era aquele cara da escola, né, ele é o Prince, né, ele é o cara que todo mundo olha e fala, pô, esse cara aqui dá pra escutar e tal, ele tem um didatismo no discurso dele que é muito interessante também. $105,000 and this happens to be one of the fastest production cars on the planet. 0 to 60 in 4 seconds, sweetie. This is a limited edition. You damn right it's limited. No cup holder, no back seat, just a shiny dick with 2 chairs in it. I guess we the balls just dragging the fuck along. Você falando dessa questão da luta, é interessante que, assim, no começo, enquanto ele entra em um filme super bom do ponto de vista comercial, né, tipo, ele faz MIB, Independence Day, rentável, né? Filmes super rentáveis, ele vai e vem com, tipo, tem O Inimigo do Estado, que é um baita filme, que é do Tony Scott. Um pouco depois, ele vem com o Ali, né? Alguns anos depois, ele vem com o Ali, que é do Michael Mann, que consegue tirar uma das melhores atuações, se não a melhor atuação dele. Filme biográfico. Biográfico, né? Do Ali. Aliás, os 2 filmes que ele conseguiu... Ele conseguiu... Pegou 2 indicações ao Oscar. Fazendo o Ali, fazendo A Procura da Felicidade, que é um personagem real também. E ele quase conseguiu recentemente com aquele Concussion, né? Que também é um personagem, uma pessoa real e tal. Mas no Ali ele faz uma atuação muito absurda, porque ele tá com puta de um diretor, o filme é sensacional, assim. E aí, com certeza, isso ajudou ele. Já, óbvio que ele já sabia, já era um dos grandes ídolos dele, do pai dele, inclusive. Mas, com certeza, ajudou muito nessa formação das questões da luta, né? Porque o Muhammad Ali era um baita de uma pessoa super... um líder mesmo, né? Ele foi mais do que um atleta, ele foi um líder. Não, só um comentário, porque essa questão do Will, ele não a questão dele não falar, né, sobre o ativismo negro, mas ele tem um ativismo mais velado, a gente pode falar assim, né? É muito essa questão de que as pessoas sempre esperam que as pessoas negras escancarem as suas violências, né? E às vezes não é isso, às vezes tu quer fazer um negócio que tu não precisa estar escancarando, mas tu tá fazendo, sabe? E eu acho que o Will é muito disso, assim, ele não precisou nunca escancarar, ele nunca quis também, porque é uma exposição muito grande quando a pessoa faz isso. Então, mas não quer dizer que ele não seja um ativista, né? Então, assim, a gente tem também que olhar por esse lado. E como vocês falaram, trouxeram que ele esteve em produção em filmes que eram sim filmes ativistas, mas não era algo que ele realmente queria escancarar, porque às vezes não convém, às vezes tu não tá com vontade, tudo bem, né? Exato. E quando ele foi cobrado se posicionar, vamos dizer assim, ele se posicionou, né? O próprio caso do George Floyd, ele se posicionou, ele apareceu, ele fez as declarações e tal. Então, assim, é um cara que ele leva, na verdade, a luta racial por um caminho diferente. O que eu acho interessante é justamente isso, é que a gente precisa entender que essas lutas, elas têm que ter palco em vários níveis e com vários discursos diferentes. O importante é justamente elas não cessarem, né? Elas precisam estar sempre ativas e tal. E o lugar que ele ocupa é muito importante e talvez seja isso a maior luta dele. Por exemplo, em 2013, ele foi considerado o astro mais lucrativo do mundo pela Forbes.
né? E 17 dos 21 filmes que ele estrelou acumularam ganhos de mais de 100 milhões de dólares cada um, né? Somando a bilheteria, ele fez uma bilheteria de 7,5 bilhões. Todos os filmes, né, que ele fez. Tal. E até pra mais, né? Ele atrai público, né? Não é só o filme pelo filme. É tipo, é o novo filme do Will Smith. Então tem muita gente que vai assistir por ele. Às vezes não sabe nem a sinopse, a premissa básica do filme lá. Mas, não, tem o Will Smith, eu quero ver. Então isso também é muito legal do carinho que o público tem e de como ele realmente atrai público, atrai pessoas ao redor, né? Sim. E aí é o jogo, né? Tipo, é o famoso ganha-ganha, tipo, a famosa aquela regra da bolacha, né? Ele quer projetos bons e grandes e que sejam rentáveis, e os produtores querem ele nos filmes rentáveis, né? Tipo, todo mundo sai ganhando tal, e é óbvio daí que ele começou a ganhar cada vez mais e tal. Eu acho que hoje ele tá num outro patamar, né, que a gente pode pensar, mas esses anos 2000 e 2010, né, tipo, sei lá, 10, 20 anos atrás, ele era um absurdo em termos de bilheteria, de né, levar público pro cinema. Né? Não, e só para exemplificar esse lance do salto dele, né, em termos de grana mesmo, né, o que ele fez. Quando ele faz a estreia dele como protagonista lá em 6 Graus de Separação, ele fica esse período, daí ele estrela Bad Boys, aí já é 95, quer dizer, 2 anos depois desse filme que ele tinha feito, e em 95 é o penúltimo ano de Um Maluco de um Pedaço, né? Então, assim, ele já tá assim, a galera já tá vendo ele muito e tal. Só que ele estrela Bad Boys justamente já com esse pensamento, quer dizer, é esse nicho aqui que eu quero abocanhar, é aqui que eu quero estar, e aí ele vai começar a desenvolver. Daí veja, em 95 ele lança Bad Boys com um orçamento de 19 milhões de dólares e o filme tem de receita 141 milhões de dólares. É um filme já para casa dos 100 milhões de dólares. Aí no ano seguinte, em 96, ele vai para Independence Day. E ele era um dos grandes astros do filme. Independence Day foi um marco, né, na história do cinema, por conta da narrativa, mas também tinha esse lance de, né, tinha muito ator famoso ali, tipo o Jeff Goldblum, o Bill Pullman, né, tinha muita gente ali boa. E o Will Smith lá. Independence Day, aí catapulta de vez ele pro estrelato dentro de Hollywood, porque daí é um filme que tem um orçamento de 75 milhões de dólares, só que o filme arrecada 817 milhões de dólares. Tipo, foi um dos filmes, até pouco tempo atrás, era o filme mais rentável que o Will Smith tinha feito. Depois foi passado, né? Acabou sendo passado pelo Aladdin. Depois ele vai em 97, no outro ano, daí ele faz Homens de Preto. E aí, de novo, ele é protagonista e tal, e é outro filme que gasta 90 milhões pra fazer e arrecada 589 milhões. Quer dizer, o cara fez, se você pegar só pelos números, ele faz um primeiro filme onde ele é realmente protagonista, onde ele se colocou dentro do nicho, que é Bad Boys, que arrecada 110 milhões, para um filme que arrecada 800, depois um outro filme que arrecada 500 milhões. Então, assim, o posicionamento dele, para não dizer que foi brilhante, foi no mínimo estrategicamente certo, entendeu? Então, tipo, é impressionante como ele consegue se posicionar no mercado, e aí realmente ele ganha nome dentro de Hollywood, e aí é como o Dani falou, né, porque ele vai fazendo esses filmes, e se você for pegar o histórico dele, sai filme em 93, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, aí ele vira uma máquina de fazer filme, né, ele vai saindo fazendo um monte de coisa, e com os mais diversos assuntos, os mais diversos diretores e tal, até finalmente a gente chegar justamente em Ali, que é 2001, que talvez tenha sido isso, né, um dos filmes que marcou ali como ele sendo esse grande ator, né, um ator que consegue realmente levar os personagens para um outro patamar, porque em Ali realmente a atuação dele como o Cassius Clay, né, o Muhammad Ali, é impressionante, assim, inclusive porque o Ali tinha os trejeitos, né, o jeito de falar, um jeito de se movimentar e tal, e a gente vê tudo isso ali, o Will Smith consegue imprimir
tudo isso na tela, né? E assim, nesse de fazer filmes comerciais, pro lado da crítica, claro que não tanto faz, porque ele, né, não é o objetivo dele, não tem problema nenhum, mas tinha ele, tipo, ele era um astro, né? Assim, ele é um astro, ele é uma persona, ele é uma figura importante, rentável, mas acho que é no Ali que ele ganha a crítica, tanto que ganha a indicação ao Oscar, né? Que ele ganha o olhar de pessoas que não olhavam tanto pra ele, né? E o filme é excelente, num grau absurdo. Eu acho esse filme muito, muito bom, né? Em todos os níveis e tal. Eu acho que ele tem esse shift, mas óbvio que ele continua na pegada dos filmes comerciais, que é a pegada dele. Ele só encontrou um filme que combinou as duas coisas, né? Tanto que o Ali nem foi nenhuma grande bilheteria, né? Desses filmes que... Não, Esses filmes que são indicados ao Oscar tendem a ter bilheterias mais baixas comparados aos grandes blockbusters e tal, né? Sabe, eu não me incomodo muito com a questão dos filmes comerciais, porque eu acho que talvez sejam os filmes que eu mais lembro, assim, do Will Smith, na verdade. Eu tava pensando, assim, os Bad Boys, o Independence Day, Homens de Preto, foi antes de eu nascer ainda. Então, assim, eram filmes são filmes realmente, assim, que eu assisti depois, e são os filmes que eu considero que são o Will Smith, assim. Óbvio que depois também já vi ali, e vi os outros mais densos que ele fez, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente conhece muito o Will Smith pelo blockbuster e pelos filmes de grande público, assim, vamos dizer. Mas é porque eu acho que ele conseguiu construir muito bem a carreira e a persona dele em cima desses filmes, que hoje em dia é muito difícil tu desassociar até um pouco a pessoa. Tanto que agora ele vai fazer um novo filme que acho que ele vai... Eu esqueci o nome, acho que é King, alguma coisa, que ele vai ser o... Ele vai ser o pai da Serena Williams, né? Jogadora de tênis e tudo mais. Ah, sim. E assim, eu vi, só vendo o trailer, eu já consegui, desassociar um pouco o Will Smith dos blockbusters, porque ele tá fazendo um filme um pouco mais dramático e tudo mais. Mas ainda assim, eu prefiro muito mais os filmes de blockbuster, eu vou ter que confessar isso aqui. Esses filmes são... O King Richard tem uma pegada, me parece... parecida com a do Procura da Felicidade, né? Uma história real, e aí ele vai como um figura paterna, daí ele leva todo esse lado emotivo, né? O que eu comentei, que também tá vindo, ele acho que tá em processo de filmagem, que vai ser um filme chamado Emancipation, que é do Antoine Fuqua, né? Do Dia de Treinamento e tal, que daí vai ser um filme de época. O Smith vai fazer, então, um personagem, acho que um cara escravizado que foge, enfim, é uma trama nesse sentido. Então, assim, acho que ele realmente tá voltando agora para uns dramas e tal. Ele tá num outro período mesmo, né, da carreira e tal, que é bem legal também. Mas eu acho que ele tem esse pé que ele tem no drama, vai realmente pro melodrama, né? Ele gosta né, de tipo fazer a galera chorar mesmo, né, e tal, né? Eu lembro quando fui assistir A Procura da Felicidade, o baque que foi, porque realmente o Will Smith pra mim era sempre ou a comédia ou os filmes de ação. E eu lembro quanto eu fiquei impactado com a força do filme e principalmente por ter o filho dele interpretando o filho dele durante o filme, assim. Eu lembro que foi um dos poucos filmes, assim, com ele que eu fiquei, tipo... Eu não chorei, mas sabe que ficou muito emotivo, muito reflexivo depois de acabar o filme. Você tinha assistido Ali, não? Ali eu não assisti. Vale a pena, viu? Eu preciso assistir. Eu não gosto muito de filmes de luta, mas Cassius Clay, Muhammad Ali, eu sei da importância total dele, mas eu preciso assistir. Um dos filmes que eu mais assisti do Will Smith, cara, eu acho que foi os Bad Boys 2, de tanto que reprisa em tudo quanto é canal, cara. Acho que o que eu mais vi foi o que veio antes da Procura da Felicidade, que é um dos mais engraçados, eu acho, que é o Hit, né? Sim. Verdade. É muito engraçado, e foi isso, tipo, ele veio do Hit, que é tipo uma comédia pra você rachar mesmo de rir, e aí ele vai pra Procura da Felicidade pra você chorar pra caramba. O que eu mais vi, eu acho que foi Eu Sou a Lenda, porque eu adorava muito esse filme. Achava genial. Então, esses filmes, eu gosto do Will Smith, sabe? E quando eu vi ele em Ali, ele me surpreendeu, e eu acho que ele me capturou como o ator que ele é.
entendeu? Foi a partir desse filme que, tipo, eu fiquei, caraca, quando vai sair outros filmes dele e tal? Porque pra mim, a atuação dele em Ali é muito forte, assim. Depois ele lança, né, Mês de Preto 2, Bad Boys 2, Eu, Robô, né, aí já alguns filmes um pouco mais, vamos dizer, blockbusters, assim, e tal. Ele lança Hit e tal, e daí ele lança A Procura da Felicidade. Eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de A Procura da Felicidade, apesar de que eu entendo algumas críticas que algumas pessoas fazem ao filme, né, e tal, mas ele, de novo, fazendo a interpretação de uma biografia, né, que ele faz do Chris Gardner, eu gosto muito dessas atuações dele. Eu sou um cara que, tipo, todas as vezes que eu assisto, eu choro nesse filme e tal. E quando saiu agora esse filme que ele vai ser o pai, né, da Serena Williams, das gêmeas, né, Williams, as tenistas, cara, já foi um filme que eu curti, eu assisti o trailer e já curti, porque eu curto esse melodrama que ele faz, sabe, eu gosto dessa coisa emotiva, no momento de você subir a música e fazer a galera chorar, sentir, se conectar com a história do outro e tal, eu acho isso legal. E até falando um pouco sobre aquele lance que o Dani tava falando, do método, ele foi indicado 2 vezes ao Oscar, né, como a gente já falou aqui, por Ali e por A Procura da Felicidade. São 2 filmes que puxam a atuação dele para essa coisa mais pé no chão, mais terrena, né? Porque ele vai reviver a vida daquelas personas que ele tá ali. Aqui, nesse novo filme que ele vai lançar, provavelmente a gente vai ver isso de novo, né? Porque o filme vai puxar de novo isso dele e tal. Eu acho super interessante, eu acho necessário a gente ter um ator que consiga fazer esses filmes dessa forma, e que dê vida, né, a personalidades desse tipo muito importante e tal. Eu acho isso muito legal. Mas eu entendo que ele é um cara que eu acho que a gente ainda vai ver mais coisa dele, entendeu? Eu sinto que ele tem uma curva ainda de aprendizado que a gente ainda vai ver, sabe? Ele ainda vai chegar, quando ele estiver ali na época de Morgan Freeman, sabe? Essa galera, eu acho que a gente vai ver um Will Smith mais, sabe, com um peso, um estofo dramático assim, melhor, entendeu? Listen, you ain't no champ. You a chump. Float like a butterfly, sting like a bee. Oh, rumble, young man, rumble. Y'all want to lose y'all money? Then you bet it on Sonny. He know I'm great. He will fall in 8. Come on, you big ugly bear. I'll whoop you right now. 210.5. 210.5. The challenger, Cassius Clay, 210.5 pounds. Pelos filmes que estão pra vir dele, né? Pode ser que talvez a meta atual dele seja tipo, preciso ganhar um Oscar, né? Quero ganhar um Oscar, assim. Pode ser um tipo de projeto que ele vai procurar, apesar de que ele tá vindo também com Bad Boys 4. E sim. Bright 2, o primeiro Bright é muito ruim, não gosto. Você tá nos devendo uma história sobre Bright, Dani. Não, é porque eu vi o Bright na CCXP, né? Então eu assisti esse filme. Você aplaudiu de pé, não foi? Aplaudi de pé. O Will Smith, não o filme. E eu lembro que eu vi o filme, daí logo depois ele entrou, né? O que é uma estratégia muito boa, porque como é que se o Will Smith entra no palco, você não vai xingar o filme ruim que você falou de ver, você vai aplaudir. Né? Então gera uma coisa boa pro filme. Mas foi divertido e tal. E aí nisso que teve um momento que eu passei pertinho do palco, ele tava lá em cima e tal. Então eu estive bastante próximo dele, mas não cheguei também a pegar autógrafo nem Você nada. Você consegue saber se ele é cheiroso, por exemplo? Não sei se ele é cheiroso. Mas foi divertido, né? Porque ele chegou, zoou, cantou a música dele falou assim, e todo mundo gosta de mim porque eu vou cantar a música do Fresh Prince. Daí ele cantou a música do Fresh Prince of Bel-Air. Em todo lugar que ele vai, ele canta. Porque, né, o cara sabe que vai e todo mundo vai gostar. Então é isso, tipo, ele é o showman, né, total, assim, chegou lá, fez a farra, e tava o Joel Edgerton, né, tava o diretor lá, o David Ayer, né, do filme, foi isso. Mas ele vai vir com continuação desses filmes, mais comerciais e tal, mas ele, pelo jeito, tá buscando projetos talvez um pouco mais, digamos que oscarizáveis, talvez, né, o próprio do Antoine Fuqua que eu comentei, então... Enfim, talvez seja um próximo passo aí dele, né? Em termos dessa caminhada, assim. Mas tem uma coisa legal, só
pra emendar aqui, pra aproveitar, tem uma entrevista, inclusive, do canal dele no YouTube, né? Que ele tem um canal super ativo, com muitos inscritos e tal, que ele comentou sobre essa questão de atuar, e ele falou sobre essa questão, né, de que a atuação que ele faz é no sentido de conhecer a si mesmo, ele se conhece e coloca o que é dele no personagem. Daí ele falou uma coisa super bonita, que ele falou assim, ó, quanto mais você entende a si mesmo, mais você entende o personagem. Atuar é a habilidade para as relações humanas, né, atuar é uma habilidade para as relações humanas, tipo, além de atuar pro filme, todo mundo deve conhecer a si mesmo para melhorar suas relações humanas, porque daí ele continua dizendo assim, quanto mais você entende a própria dor, mais você entende a dor do outro, ou seja, a dor do personagem ou a dor da outra pessoa com quem você está convivendo, das pessoas no mundo e tal. Então é legal isso que ele fala, porque tem tudo a ver com a forma como ele busca atuar e a forma como ele enxerga a atuação, né? Sim. No sentido dele se entender. E tem um pouco a ver com esses filmes mais melodramáticos. Eu até usei a palavra coach no começo aqui do podcast. E tem muitos vídeos no canal dele no YouTube que ele fica falando sobre conquistar os seus sonhos e tal. Então ele tem esse lado, né, entre aspas, do autoajuda, de incentivar as pessoas, de tentar usar as palavras, né, para as pessoas ficarem edificadas e tal. E eu acho que isso combina com esses personagens mais melodramáticos, porque sempre vão evocar esse sentimento de, né, lutar pelos seus sonhos e buscar as coisas e vencer as dificuldades, e que é uma base que a gente vê da vida dele. Tipo, ele foi meio que educado com esse tipo de sentimento e de, sei lá, estar no mundo, né, de essa coisa do eu vou fazer de tudo pra conquistar o meu espaço, pra vencer, pra ser melhor de tudo e tal, que, enfim, é discutível, tem seus lados que dá pra questionar, mas é muito dele isso, né? É muito essa característica que passa pela atuação, pelas escolhas e pelo que ele é. Tanto que ele tem uma carreira super bem administrada nesse sentido, né? Porque a gente não ouve uma vírgula de grosseria dele, de escândalo, né? Escândalo, nada assim, é tudo muito bem coordenado, muito bem pensado. Teve uma vez que ele deu um tapa num repórter, mas o cara foi muito babaca, porque ele foi querer dar um beijo nele. Ah, tá. Ele dá um beijo no Will Smith, o repórter foi querer dar um beijo. Daí ele meio que, tipo, sabe quando encontra, o cara quase deu um beijo na boca do Will Smith, assim. Daí ele fala, o que você tá fazendo, cara? Sai daqui. Daí ele vai embora, fica puto, assim. Aí depois ele faz piada. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma especulação, né, forte, que ele tinha tido um caso com a Margot Robbie, quando eles fizeram aquele filme de espiões lá, né? As trapaças, né? E aí tinha tido, golpe duplo. É o nome do filme. Que tem o Rodrigo Santoro e tal. E aí tinha tido uma especulação de que, teve um caso ali entre eles, não sei o quê. Cara, isso nunca surgiu, nunca teve nada, ninguém nunca provou nada, tipo, é muito mais assim, surgiu por fonte, né, porque os dois tiveram uma química, né, os dois, tipo, dois símbolos, né, sex appeal, assim, né, e tal, então teve isso, mas assim, não teve nada, então é tudo muito bem controlado, né. Eu acho que assim, hoje em dia é muito difícil, com rede social, com câmera o tempo inteiro, com as pessoas meio que, é muito difícil a pessoa enganar demais, né? Óbvio que todo mundo tem estratégia de imagem, faz parte, mas é muito difícil enganar demais. Então eu acho muito difícil que ele tenha porque ele é uma figura muito família, um paizão, ele tem essa imagem muito forte. Pode ser que ele, óbvio que ninguém é uma coisa só, todo mundo tem suas complexidades e tal, mas eu acho muito difícil que ele tenha essa imagem tão forte, tão estabilizada e seja um completo idiota, filho da puta. Né? Então assim, seria muito difícil e tal. Então faz muito sentido, assim, ele é um cara provavelmente, óbvio, ele deve, tem horas que ele pode fazer merda. É humano, né, gente? Claro. Essa questão de Hollywood, eu acho que as pessoas esperam muito que os atores falham, né? Tipo, sejam super pessoas tóxicas, às vezes não, às vezes é só uma pessoa, tipo, tranquila, assim. E eu quero acreditar que ele é tranquilo, porque eu não quero queimar essa memória que eu tenho do Will Smith. Então vamos acreditar que ele é uma pessoa tranquila. Só você ver, tipo, recentemente teve o Friends Reunion, e aí, né, a Jennifer
Aniston e o David Schwimmer, Rachel e o Ross comentaram lá na série que eles, né, tinham uma paquerinha lá e tal, mas que nunca rolou nada entre eles. Aí recentemente teve um puta bafafá né, na internet, não sei o que os dois estavam saindo juntos, que tava rolando lá, os dois estavam se pegando, não sei o que e tal. Aí a assessoria do David Schwimmer veio e falou assim, cara, não tem nada disso, não, a gente não tá se pegando, não tá rolando e tal. Então, tipo, existe muito isso, né? A galera quer que aconteça, fica chipando, né? E esse caso que você contou, essa fofoca que, de tipo lá dele com a Margot Robbie, por exemplo, do Will Smith com a Margot Robbie, a gente precisa entender também que, óbvio que a gente sabe de histórias desde de casais que se formam filmando um filme e tal, até casos, obviamente, merdas de assédio e tal, mas a gente tem que entender que, mano, Hollywood é um ambiente de altíssimo nível profissional, sabe? Ninguém tá lá pra brincar, então não é um negócio que... Sindicato forte. Não, tô falando de profissional no sentido de, tipo, as pessoas estão lá pra trabalhar porque é muita grana envolvida e que eles querem, sabe, pra ganhar dinheiro e tal. Então não é um negócio que a pessoa vai lá e, vamos fazer um filme, entendeu? Então, tipo, sabe assim, são dois atores extremamente profissionais, então... E os dois casados também. Exatamente, e na maioria dos casos porque a gente, às vezes, acaba dando atenção pra os casos mais escabrosos, né, que tem uma história, porque a gente tava falando sobre esse lance dessa coisa quase coach que o Will Smith tem, né, sobre buscar seus sonhos e tal, acreditar em você mesmo, se conhecer e tal. E aí tem uma história que eu vi uma vez, uma entrevista dele, falando sobre ele, né, junto com a Jada, né, Pinkett, que é a esposa dele, e os dois falando sobre a educação que eles estavam dando pros filhos, né, no caso o Jaden e a Willow. E aí eles estavam conversando sobre isso, falando sobre isso, não sei o que, e daí eles contam um caso que eu achei tão engraçado, e esse caso me marcou, ficou na minha mente, toda vez que eu tenho oportunidade eu conto ele. Eu acho engraçado, eles estavam contando que eles tinham criado um ritual dentro da família, que era assim, chegava um determinado dia lá e tal, eles faziam o círculo da família. E aí eles 4, né, sentavam assim em círculo, os 4 ali para conversar, e quando eles começavam essa reunião, que era o círculo da família, era um momento em que eles poderiam falar tudo um pro outro e tal, e que não ia haver punição. Então, por exemplo, as crianças poderiam sentar nesse círculo e virar pros pais e falar, eu não gosto que você grite comigo, por exemplo, eu acho que você tá sendo mal grosseiro, sei lá, entendeu? Podia falar qualquer coisa, as crianças podiam falar e os pais tinham que ouvir e tal. Então era o círculo da família, e era um momento de ser 100% honesto, e todo mundo podia fazer, tinha que ouvir o outro falar, escutar e absorver aquilo, não era pra sair bravo, puto, não sei o que, eles tinham que resolver ali, era esse o círculo. E aí ele falou que conforme as crianças foram ficando mais velhas, pra ele foi ficando ruim esse círculo, porque tinha momentos que eles faziam o círculo da família, e aí a Willow ia lá e queria perguntar alguma coisa sobre menstruação, por exemplo. Porque no momento... E aí ele ficava super constrangido, e daí tinha horas que ele falava assim, viu, conversar de repente com a sua mãe só lá no quarto, conversa só vocês duas lá e tal, e resolve. E cara, eu achei tão legal isso, porque é isso, né, você parte de uma coisa quase mitológica, sabe? Uma coisa de, nossa, é o círculo da família, honestidade pura, que legal, e não sei o quê, pra uma coisa, tipo, super terrena, que tipo, nossa, não aguentava minha filha ficar falando da menstruação dela, por exemplo, sabe? Eu ficava altamente incomodado. E eu acho que isso representa muito o que é o Will Smith, sabe? Essa transição entre o cara que é, tipo, hiper talentoso e depois ele super humano, assim, entendeu? E aí quando você segue ele, inclusive nas redes sociais, o canal dele, né, que ele tem desde 2017, ele é ativo no canal e tal, você vê muito isso, tipo, recentemente ele tava fazendo umas fotos dele gordo, porque ele pandemia, o cara engordou, e aí, tipo, ele ficava segurando a pança dele ali, mostrando pra câmera, falando, aqui, ó, tô gordo, é isso mesmo, sou isso e tal. Diz que ele demorou muito até pra aceitar isso, ele era mais preocupado, né, com o corpo e tal, ele... Há pouco tempo que ele percebeu que, tipo, ele pode mostrar e tal, também tem isso, né. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right?
Alright. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Tem uma curiosidade lá do primeiro filme, né, que a gente comentou, um dos primeiros, né, o primeiro que ele... Esse 6 graus de separação, o personagem dele é gay, tem uma cena de beijo dele com um rapaz. Eu não vi o filme ainda, mas eu achei esse filme porque não tá em lugar nenhum e eu achei ele... Aliás, pessoas que estão ouvindo, quem quiser, vai no meu Twitter, qualquer coisa eu posso ver de mandar. Encontrei o filme. Mas não é difícil de achar. Enfim, e nessa cena, o que eu tava lendo assim, é que o próprio Will Smith, claro, ele era, né, novo e tal, ele se recusou a fazer a cena de beijo. E aí eles fazem tipo uma cena meio, tipo efeito de câmera, sabe? A câmera de um jeito, de um ângulo que parece que eles dão um beijo. E aí ele teve uma entrevista também que ele deu, que ele meio que fala assim, hoje sou mais maduro, eu já encararia de uma forma diferente, né, a cena e tal, como, né, eu faria a cena. Mas enfim, é interessante isso também, tipo, você vê nessas histórias como que ele foi crescendo como pessoa, ficando mais maduro, e no começo ele tinha essas coisas, né, de ser um meninão, de ser tal, e isso esbarrava em várias questões, né, aí tem, por exemplo, a do próprio, do filho dele, o primeiro, o Trey, quando ele separou, ele ficou um tempo meio afastado do filho, né? Uhum. E foi um processo, um tempo depois que ele casou com a Jada, dele se reaproximar do filho, muito por influência da Jada também, dele colocar o Trey junto com os outros filhos dele. Inclusive, eles são próximos da Shari, né? Que é a... Como que é o nome dela? Primeira esposa. Que é a primeira esposa dele. Então, e foi a Jada que teve essa coisa de aproximar os dois, de fazer ele voltar a falar com a ex-mulher, de fazer ele, né, tipo, então ele teve um processo interessante até de ver, de maturidade mesmo, né, óbvio, sim, como todo ser humano, obviamente, mas de você ver na história dele isso, como que ele tinha preconceitos e tinha seus problemas familiares, e aí ele foi melhorando muito por conta de ser esse cara família e muito próximo da Jada, né, eles são esses casais muito unidos em tudo, né, assim. Ô Henrique, você quer falar de Esquadrão Suicida? Não, porque é o filme que ele produziu, ele atuou e o filme levou 750 milhões de dólares pra casa, e é o filme de super-herói que o Will Smith tem no currículo dele aí. Não, só o único, né? Acho excelente você levantar a bola pra eu fazer um jabá. Uhum. E agora esse episódio aqui de Cinemação sai sexta. E na próxima segunda, Geração M vai falar do Esquadrão Suicida. E vai falar do James Gunn. Mas certo, é o Esquadrão Suicida sem Will Smith. Uhum. Por que ele não tá no novo filme, Henrique? Pô. Porque ele ficou assim... Vamos dar um espacinho pro Idris Elba, fazer o personagem aleatório, praticamente igual. Cara, mas eu só vou comentar. É que tem essa noção, eu acho que o Will, ele é muito individualista, talvez, com relação aos filmes que ele faz, porque ele sempre quer ser o protagonista. Então, tipo, ele não gostaria realmente de dividir nenhum filme com ninguém, tanto que o Esquadrão Suicida tá aí pra provar, né? Sendo que quem é um dos principais é a Margot Robbie, né? Que a gente até tinha comentado sobre que ele tinha feito outro filme com ela, e se tivesse rolado alguma coisa entre eles e tal, teria... No ano seguinte eles filmaram o Esquadrão Suicida, então podia reverberar de alguma forma. Sim, agora, a Júlia falou esse não é o único filme de super-herói. Nossa, Hancock é um dos filmes que com ele que eu menos gosto. Eu acho tão chato aquele filme. Insuportavelmente chato. Sim, mas é baseado em quadrinhos, né? O Hancock também, né? Ou não? É só um super-herói? Cara, eu acho que é meio que uma paródia. Eu não tenho certeza se é ou não. Não, mas pô, com o Will Smith fazendo um filme da DC, que o Henrique adora DC, e aí o cara não consegue falar aqui direito sobre o filme. Inacreditável. O filme de 2016, o filme com alta aceitação do público, né, Henrique? Esquadrão Suicida.
Ó, tem um podcast de cinemação inteirinho da gente falando desse filme. Exatamente. Detonou. Exatamente. Uns 300, 200 episódios pra trás. Mas assim, eu gosto muito do Will Smith como pessoa, como ator e tal, mas tem muitos filmes dele que eu não acho tudo isso não, sabe? Não é. O próprio Depois da Terra lá, que ele fez, né, com o filho dele, é muito fraco aquele filme. Não, exatamente. Tem acho que o Sete Vidas também, né? Sete Vidas. Bem mais fraquinho. Ele tem uns filmes meio... acho que nessa busca por fazer esses dramas e alternar com um filme que ele quer que sejam sucessos comerciais, ele acaba fazendo uns mais, né, mais ou menos, assim... né, mas sei lá, tem umas... depois ele entrou numa vibe, né, ele entrou numa vibe de fazer alguns filmes, tipo o próprio Beleza Colateral, né, Beleza Oculta. Beleza Colateral é o título em português de Portugal. O próprio Beleza Oculta, que ele faz um papel que lembra muito Sete Vidas, assim, tipo, é tudo meio, né, uma coisa meio parecida, assim, tal. Então eu acho que ele tentou tatear o nicho ali, mas, né, não pegou muito, não. Eu preciso de um dia inspirado pra assistir Beleza Oculta, que eu não vi ainda. Eu também mas... eu acho que você não precisa, viu, Dani? Deixa pra lá. Não, mas às vezes é bom ver filme assim, tal. Mas, enfim. Um filme que eu gosto muito dele é o Eu, Robô. O Robô é legal. Se vocês lembram, tinha um barzinho aqui em Itu que a gente ia bastante, nós três. Eu não lembro qual que era o barzinho, era um barzinho aqui no centro, e que eu acho que o dono do bar só tinha 2 DVDs. Ou ele tinha o Eu, Robô e ele tinha o Minority Report. Então, toda vez que a gente ia, toda semana, tava passando esses filmes lá. A temática é parecida, né? Pelo menos ele tinha um gosto que fazia sentido. Esse filme é legal, é um filme baseado no livro, né, do Isaac... do Asimov, então muito legal. O conceito também é muito legal, né? Dizem que ele teve, não foi nesse filme que ele teve um papo com o Steven Spielberg, que sugeriu pra ele, pega o Eu, Robô, um filme legal pra te fazer e tal. Parece que teve um lance assim, sabe? Uma indicação, uma sugestão do Spielberg, alguma coisa assim. E eu acho realmente, esse é um dos filmes que eu acho legal dele também. É um dos poucos filmes que ele fez no sentido de ser uma coisa mais futurista, né? Porque você pode até pegar Homens de Preto, por exemplo, tem um lance meio futurista, mas ele também é meio de hoje em dia, assim, né? Ele não avança tanto no tempo, ele tem mais umas coisas relacionadas a outros planetas, outros seres e tudo mais. E o Robô não, é uma coisa mais futurista, então é uma coisa um pouco diferente, inclusive na cartilha dele, né, de atuação e de tipo de filme. Ô, Júlio, eu ia te perguntar, você estava falando dos filmes que ele fez, né, tipo, que você gosta, tipo Bad Boys e tal. Tem algum dessas franquias que ele fez que é o que você, os que você mais gosta? É Bad Boys mesmo? Ou tipo, Homens de Preto entra na lista também? Eu acho que talvez seja Homens de Preto, porque eu vi muito esse filme quando eu era criança, assim. Tipo, passava tanto na TV, tanto. Sabe aquela época de TV aberta mesmo, que o filme cansava de passar na TV, e talvez seja o filme que eu mais tenha visto dele. Só que aí eu falei sobre Eu Sou a Lenda, porque na minha memória, tá tentando puxar, eu acho que é o primeiro filme do Will Smith que eu tenho uma noção, assim, de lançamento. Ali em 2006, 2007, assim, que eu olhei, assim, e pensei, poxa, tá lançando um filme do Will Smith. Antes disso, eu não tinha tanta noção de quem era a pessoa em si, né? Sabia do Will Smith, mas ali em 2007, mais ou menos, quando eu tive noção realmente de, ok, Eu Sou a Lenda lançou, e aí eu conheci o Will Smith. E foi, assim, um filme que marcou muito, assim, por eu ter essa visão de quem já era o Will Smith, sabe? Interessante. E tem, acho que é importante falar também, é muito, assim, tem umas notícias mais antigas, mas existe um projeto de um remake do Maluco no Pedaço, né? Tem, sim. Essa semana que a gente tá gravando o podcast, semana que tá saindo o episódio, o Will Smith, ele anunciou pro rapazinho que vai fazer o remake do Maluco no Pedaço. Vai fazer o papel dele, né? Que vai fazer o papel dele. O Will Smith vai estar só como produtor, né? E
ele fez uma live e falou pro ator na live, você que vai fazer o meu papel e tal, né? Reviver, na verdade. Na opinião de vocês acham que precisa realmente? Então, eu gostei da proposta porque não é uma coisa igual, né? Tipo, não vai ser uma sitcom. Mais voltada ao drama, né? Que vai ser mais dramática. E eu acho que faz muito sentido, porque assim, primeiro que já tem a sitcom, o Maluco no Pedaço, que é pra ser engraçado e tal. A gente não tá mais num período em que as sitcoms fazem sucesso. Claro que tem sitcom, mas não é o principal, né? Então, eu vi um trailer que acho que é uma espécie de ideia que eles fizeram, tipo quase que um piloto, né? É um trailer piloto, assim, que fizeram, em que até é engraçado porque ele chega na casa, é um personagem, né, do Will chega na casa dos tios ricos e tal, mas, por exemplo, já não tem um mordomo, porque hoje em dia absolutamente nenhum ser humano tem um mordomo em casa, né, espero. Então, assim, já é uma coisa que já muda isso, né? Depende, nas novelas da 9 da Globo, todo mundo no Rio de Janeiro tem mordomo, sim, as famílias ricas. Não, pior que nem, mas enfim, a impressão que dá pelo trailer é que ele vai ter uma pegada meio dessas séries tipo Euforia, né, esses dramas que tem por aí. E se o filme, se a série souber explorar os temas interessantes, ela só vai repetir a premissa, né? Então vai ser um personagem de origem pobre que chega pra morar com os tios que são muito ricos e ele vai viver com isso. Uma coisa até meio OC, né? Assim, meio Deus sim, mas tipo... mas tá rolando, né? Tá rolando agora esses revivals de séries dos anos 80, 90 aí. Porque... A gente teve o próprio Cobra Kai agora, né? Que tudo bem, veio do filme, mas tipo, já veio, né, embebido aí nessa nostalgia. A gente Anos teve Incríveis, Anos assim, Incríveis, família, exatamente. Né, de pessoas negras. Então, mas é isso, é 30 anos, sempre vai se reviver 30 anos depois, mais ou menos, né? Então, tipo, daqui a um tempo a gente vai ver remake de série dos anos 2000, daqui a pouco a gente vai ver remake de série dos anos 2010, que você fala, nossa, eu já era adulto quando eu vi, agora tem um remake. Vai ter isso sempre. Mas o que eu tô dizendo, assim, se o remake é feito de uma forma, com uma proposta interessante, e que se adequa aos novos tempos, eu acho que pode ser uma boa, sim. Eu acho que não tem por que ser ruim o Maluco no Pedaço. O que talvez pode acontecer é que, assim, o título Um Maluco no Pedaço para uma série de drama não faz o menor sentido. Daí vai, sei lá, de repente eles mantêm só o original, The Prince of Bel-Air, só tira o Fresh, porque fica meio menos humorístico e tal, e sei lá, pode funcionar. Tem, assim, a gente vai ver pros próximos anos, né, no que ele tá para lançar, ele vai continuar, pelo menos pelos próximos 2 anos, o que tudo indica, é que ele vai continuar nessa toada, né, de filmes que já estão anunciados aí com data, né, previsão para sair, por exemplo, que são filmes que ele vai manter mais ou menos esse ritmo que ele tem feito. Ele desde 2001 pra cá, até um pouco antes, né? Desde 95, quando ele estreia com Bad Boys e tal, pra cá, ele tem feito vários filmes assim. Ele teve alguns hiatos, né? Tipo de 2008 pra 2012, que ele ficou um período ali sem fazer muitos filmes e tal. Mas ele faz assim, ele acaba produzindo muitas coisas, né? Pra quem não sabe, inclusive, ele é produtor de Cobra Kai, né? Série que tá na Netflix, por exemplo. Fez a produção de alguns outros filmes que ele não participa, mas que ele tava lá e tal, enfim. Mas aí pros próximos anos, a gente já tem notícias aí que vai vir, né, ainda. O King Richard, que é justamente esse filme onde ele vai interpretar o Richard Williams, né, o pai da Serena e da Venus. E depois ele deve chegar com Bright 2, que é essa continuação de um filme ruim. Vamos ver se melhora no 2, né? E Bad Boys 4, que são os filmes que aparentemente estão para sair, inclusive pro ano que vem. Aí deve vir um filme um pouco diferente com esse do Fuqua que o Dani falou aqui pra gente, mas ainda não tem muita previsão, né, Dani, de quando que vai sair, né? Não, acho que inclusive tá indicando aqui que ele tá sendo filmado, né, assim. Então deve estar agora no processo de filmar ou pós-produção, já não sei, mas enfim, até demora um tempo para eles darem uma data, né? A gente vai ver ele saindo mais ou menos com esses personagens que, né, alguns que a gente já conhece, já viu mais ou menos ali como funciona e tal. Fato é que o persona Will Smith, que a gente veio falar aqui, é um cara importante hoje, né? Importante dentro da sua geração, importante dentro da profissão, importante dentro do mercado, né, cinematográfico americano, e ele tem esse carisma que é meio que unânime, assim, todo mundo entende que ele tem isso, todo mundo percebe, né, o posicionamento dele, e é um cara que ainda vai, né,
ficar muito tempo nos presenteando aí com as suas atuações. Como eu falei, eu acho que ele ainda tem muito a nos entregar, né? A gente ainda vai ver uma evolução dele dentro do cinema. É um cara que vai fazer agora, no final de setembro, 53 anos e que, tem pelo menos aí uns 20 anos ainda de carreira pela frente, então tem muita coisa que... pra mais. Então tem muita coisa que a gente ainda vai ver dele. É um ator excelente e vamos ficar de olho, né? Porque é um cara que realmente merece essa atenção, é um cara que tem realmente esse carisma e que com certeza vai entregar muita coisa boa pra gente aí de tempos em tempos. Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui, né, para dar dicas para você aproveitar melhor a sua semana, dicas das mais diversas. Dani, vamos começar aí com você dessa vez. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe para essa semana? Vamos começar. Eu vou indicar 2 filmes, um deles, inclusive, já citei aqui, que é com o Will Smith, mas eu acho que vale a pena reiterar aqui no plano detalhe, que é o filme Ali, que a gente comentou aqui, né, mas eu acho que é importante, sei lá, eu queria falar um pouco mais dele, porque assim, é um filme muito, muito, muito bom em qualidade fílmica, na forma como é filmado. Eu queria até aproveitar o momento para meio que relembrar uma gafe que eu cometi há muito tempo aqui no podcast, logo nos primeiros episódios, assim, eu lembro até hoje, que eu meio que zoei o Michael Mann, falei que ele não era um diretor, falei que ele era um diretor meio fraco, mas eu falei baseado no filme recente que eu tinha visto dele, que eu não tinha gostado tanto, e eu lembro que na hora me corrigi, falei, não, cara, o cara é muito bom, e de fato o Michael Mann é um puta do diretor. E o Ali é uma das provas disso. Enfim, eu acho que é um filme que quem não viu tem que ver, assim, vale muito a pena. Ele tá disponível no Telecine. Enfim, vale muito a pena mesmo. O Will Smith tá muito bom, a produção é muito boa. Ele tem aquela característica de filme biográfico que tá mostrando tanta coisa que às vezes ele fica ou um pouco episódico ou parece que, sabe, faltou uma liga, sabe? Mas acho que é meio que é difícil fazer uma biografia, né, de alguma personalidade sem cair nessas situações. Mas, enfim, é um filmaço, vale muito a pena. E eu vou indicar também um outro filme, que é O Mistério de Candyman. Porque estreou o novo Candyman, né, o filme novo da franquia e tal. Não sei se da franquia é um remake, talvez. Nem é um remake, né, é uma releitura. Ele é uma continuação do primeiro filme. Ele é um soft reboot, mas ele continua... O primeiro filme ainda vale, mas o filme 2 e o 3 não. Caraca, agora tem soft reboot. Tá, mas sendo filme bom, eu quero muito ver. De levezinha. Pois é. Mas esse filme também tá no Telecine, inclusive, o Mistério de Candyman. Ele é de 92, se eu não me engano, ou 93, e 92, também impressionante como ele tem uma qualidade absurda, assim. Ele é, né, um filme de terror. A atriz que faz a protagonista tá a cara da agente Scully, né, do Arquivo X, mas ela tá muito parecida e tem uma pegada, tipo, que ela tá investigando, ela é uma pesquisadora, tá querendo ir atrás do Candyman e tal, descobre as coisas dele, e o filme tem toda uma questão da leitura que se pode fazer do mito, né, dessa lenda urbana, da leitura que se pode fazer de questões psicológicas das pessoas, dos personagens. Ele tem um elemento racial também, e obviamente que o remake, né, vai rever isso até de uma forma talvez com mais ênfase ou mais atualizada, enfim, mas ele tem esse elemento, é muito, muito interessante e é um terror de um nível absurdo, assim, de qualidade, mas tem um pouco de gore, tem a coisa, né, enfim, dessas características que é muito interessante a maneira como as coisas acontecem e vale muito a pena também, e é isso, assistam. Muito bem, tá aí então, 2 filmes aí que o Dani indicou. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, então se você não lembra de alguma coisa, vai lá no post, vai estar lá indicando Dani indicou filme tal, tá aqui o link, é só você clicar, você vai ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. Júlia, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí nessa sua segunda participação? O que você trouxe pra indicar pros nossos ouvintes?
Eu vou ter que fazer um ataque de oportunidade aqui. Adoro. Porque o Daniel falou sobre o Candyman e recentemente eu fiz um artigo sobre o Candyman de 92 lá no Fidedigno, onde eu tratei sobre a origem da lenda, né, do Candyman e também as questões raciais que o filme de 92 traz aí, né, porque a gente tem essa questão de que acreditam que o horror racial só nasceu com o Jordan Peele e pós-horror, e não é bem assim. A gente também tem outras questões aí que vêm antes e é sempre bom lembrar e tudo mais. Mas, além disso, eu vou indicar um filme do Will Smith que a gente não comentou, que eu acho que talvez seja um dos filmes também que eu lembro muito, com muito carinho, que é o Espanta-Tubarões, né? O filme de animação que ele fez. Ele fez o Espanta-Tubarões, mas enfim, né? O Espanta-Tubarões, que é um filme de animação onde ele faz um peixe que tem vários atores famosos nesse filme, o Robert De Niro, a Angelina Jolie, e é super engraçado. Eu sei que ele tem uma crítica bem baixa, assim, eu lembro que quando ele lançou não foi muito bem aceito, né? Mas é um filme muito divertido e tá no Telecine, e eu acho que todo mundo deveria assistir pra ver o Will Smith fazendo um personagem muito, muito engraçado. O Oscar, né? Eu lembro até o nome do personagem. Que legal. Posso só um comentário, Julia. Eu acho que um dos motivos, pelo menos fora, né, dos Estados Unidos e tal, é que geralmente o pessoal vê a animação dublada, né? E eu lembro até hoje do lançamento desse filme que ele tem a dublagem do Paulo Vilhena e descaracteriza totalmente, né? Porque a proposta dele é os personagens serem parecidos e, tipo, né? Enfim, não faz o menor sentido. E aí ele perde isso. Então, acho que um complemento legal é das pessoas verem legendado, né? Com certeza. Sim, sim. Verdade. E vamos aí pro Henrique, né? O que você trouxe de bom pra gente, Henriquinho, de dicas? O que vamos ter hoje? Cara, eu vou trazer duas também. Vou trazer, primeiramente, um podcast. É um podcast novo do G-Show chamado Cena Aberta. O Cena Aberta, ele é composto por um dos trios de youtubers / críticos de cinema que eu mais gosto, que é a Mikan, o PH Santos e o Max Valarezo. A Mikan e o PH, o canal deles é praticamente o nome deles mesmo, né? A Mikan com 3 N's no final. E o Max Valarezo é o do canal Entre Planos. E é bem legal o podcast, já saiu semana passada. Eles vão ter episódios de quinta e de terça-feira. E eles vão falar sobre cinema em geral e notícias, né? Acho que tem um dia lá que é sobre aspectos gerais do cinema e no outro dia é notícias, assim, as novidades. E é muito legal, porque são pessoas que eu adoro, eu assisto semanalmente. O PH Santos praticamente ele lança vídeo todo dia. The Walking Dead, que eu assisti o episódio e ela vê o que ele falava. Game of Thrones também, cara, por muitas temporadas assistiu o episódio e vê o que ele tava falando, as séries da Marvel, tudo. A Mikan também tem um canal dela, mais do que tá em alta nas coisas. E o Entreplano do Max Valarezo é fantástico, cara. É aulas de cinema, assim. Então é um podcast novo aí pra quem curte cinema. Legal. O meu segundo plano detalhe é uma série que está lá no Disney Plus, que quem é mais velhinho que nem eu e vocês, meninos, vão lembrar, que é a Família Dinossauro, que tá muito divertido. Eu tô fazendo uma mini maratona aqui, um episódio por dia. Foi o último trabalho do Jim Henson, da Jim Henson Company, e é bem legal, cara. Eu não lembrava, assim, que eles pegam vários aspectos adultos, é meio que a pegada de Simpsons, sem a parte muito voltada ao sexo, mas umas coisas meio existencialistas e criticando a sociedade. Tipo, tem um episódio, no segundo episódio, eles tinham que jogar a vovó lá num poço de piche. Ela já tinha 70x anos. Aí o Bob fica, mas por que não? Porque é uma tradição milenar e tal. Mas por que a gente tem que fazer isso? Tipo, mata os idosos, sabe assim? Meio Midsommar, assim, né? Mata porque tem que matar. Eu fiquei chocado esses dias, eu descobri esses dias. Nunca tinha me ligado nisso, que o Baby é adotado. Isso é dito na série. Ele é adotado. Mas é realmente estranho, porque todo mundo é verde e ele é rosa, né? É, cara, é incrível. Eu nunca tinha me ligado nisso. Bebê dinossauro é tipo bebê, tipo passarinho que nasce de uma cor.
mas eu preciso chegar nesse episódio pra tirar minhas próprias conclusões, assim, dessa teoria. E é isso, acho que são 5 temporadas, cada temporada tem entre 3 e 16 episódios. É bem legal, assim, o Disney Plus tá com bastante coisa bacana, assim. Agora, essa semana também chegou no Brasil o Star Plus, né? Um streaming diferente aí pra quem quiser fugir do Prime Video e Netflix. E pra quem for rico, né? Também. Especial. Tá ficando caro, porra. Ai, muito bom, muito bom. E você, Rafa, seus planos detalhes? Pois é, para eu terminar aqui os planos detalhes dessa edição aqui do podcast, vou dar 2 planos detalhes aqui. O primeiro, lá no YouTube, né? O Eduardo Bueno, Peninha, foi no Mais Que 8 Minutos, o podcast do Rafinha Bastos. E, cara, depois que eu vi esse episódio, eu liguei pro Dani chorando de rir, porque eu achei tão engraçado. O Peninha é esse personagem ranzinza, né? Inteligentíssimo, que desconcerta qualquer um, assim. E o episódio é muito bom, é muito bom. O Peninha conta a história dele, fala sobre a história do Brasil, das opiniões dele lá e tal. E o papo é muito legal, assim. Quem não conhece o canal dele, né? Um canal essencialmente voltado para a história do Brasil. Ele conta a história de Dom Pedro I, vai falar dos presidentes, né? O Collor, conta a história do Lula também, né? E sempre muito calcado na história, porque o Peninha é um cara que lê muito, escreve muito, estuda muito a história do Brasil e é um personagem assim incrível. O Dani já deu aqui um tempo atrás no plano detalhe, irem até o Buenas Ideias, né, que é o canal dele, mas eu tô trazendo esse adendo aqui desses planos detalhes antigos aí, que é ver a entrevista dele no Mais Que 8 Minutos, porque é muito engraçado, né, Dani? Você não curtiu? O humor dele combinou com o do Rafinha Bastos, então tipo, sim, ninguém fica desconcertado, né? Não. E o mais maravilhoso é que o trecho que ele falou que ia viralizar, viralizou mesmo, né? Dele xingando a Jovem Pan e tal. Exato, exatamente. Isso foi muito legal, cara. E ele é um cara muito bom mesmo. Depois ele soltou um vídeo no canal dele falando sobre podcast. E aí eu adorei, porque no canal dele ele fala assim, gente, podcast não era pra ouvir? Aí eu vou gravar podcast, os caras têm câmera, equipe de filmagem, não sei o quê. Caraca, eu achava que era pra ouvir esse negócio, né? E é pra ouvir, gente. Ó, gente, né? Aqui ó, nem tem câmera, ó, que beleza. A gente não tem câmera, aqui é tudo hardcore aqui, né, o negócio. Mas, beleza, esse daí é o meu primeiro plano de detalhe, então, o Eduardo Bueno, Peninha, lá no Mais Que 8 Minutos, facinho de encontrar, tá no YouTube, vai ter link aqui no post também. E por fim, meu outro plano de detalhe é uma série documental, 4 episódios de 50 minutos, que tá na Netflix, que é a série documental O João de Deus, Cura e Crime. Saiu agora recentemente essa série, eu já devorei ela, eu adoro esse tipo de série. E, cara, é interessantíssimo, assim, eles conseguem trazer, inclusive, pra agora, assim, 2021, a época da pandemia, né, em 2020, o que aconteceu e tal, mas eles destrincham, né, todas as acusações, quem que é essa figura do João de Deus e tal. Eles são bem cautelosos, assim, no sentido de mostrar e trazer as evidências, né, do que aconteceu, dão voz às vítimas, que é uma das coisas mais importantes. E aí eles falam, eles têm são 4 episódios só, mas ali no terceiro episódio, mais ou menos, eles vão falar um pouco sobre a questão do feminicídio no Brasil, o 5º país no mundo que mais mata mulher, né? Então eles falam muito sobre isso, contam a história da filha do João de Deus, que também foi abusada por ele e tal. Então, assim, é uma história que, para quem não acompanhou na época, eu acho que ela te posiciona, ela mostra o que foi isso. O que mais me chamou a atenção na série, na verdade, foi, mais uma vez, a gente conhecer um caso relacionado justamente a essa coisa do curandeirismo, da espiritualidade e tal, né? Como a gente já viu em outros momentos isso acontecendo, que é aquela coisa que a gente tem muitas vezes de jogar a responsabilidade para um outro ser, que é um ser mais iluminado, é um ser que detém, né, os conhecimentos ali, e a gente joga a responsabilidade para ele nos dar a resposta, e aí a gente fica meio que à mercê
disso, né? Então isso foi o que mais me chamou a atenção, e eles mostram muito sobre, eles falam sobre isso na série também, como era criada uma estrutura ali para que o João de Deus se posicionasse como esse ser quase mitológico assim ali, sabe? Então esse tipo de coisa que muitas vezes a gente vê acontecer e a gente meio que dá uma esquecida nessa questão de que, né, somos humanos ainda, né? Falhamos ainda existe isso, né? Não existe isso de ser um ser, né, abençoado e que veio de outro lugar e tal, não, né? Enfim, é uma série que eu acho que vale a pena, muito legal, muito bem narrada, muito bem montada, tem a emoção necessária, enfim, para quem gosta desse tipo de série documental, criminal e tal, vale a pena. João de Deus, Cura e Crime, que está na Netflix. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 429, a gente conversou aqui, bateu esse papo sobre vida e obra de Will Smith, o Willard Carroll Smith Jr., né? Esse ator aí, produtor, rapper, apresentador e tal, que tanto já fez, tanto já entregou pra gente, né, de arte, de obras e tudo mais. E eu queria agradecer aqui a presença da Júlia, que veio mais uma vez aqui ajudar a gente a fazer essa conversa, esse papo. Júlia, muito obrigado, e deixa seus contatos, né, rede social, site, como que as pessoas fazem para ver o que você tá produzindo aí. Primeiramente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre cinema e sobre tudo desse mundo maravilhoso e fantástico que a gente gosta tanto. E para encontrar a minha pessoa, vocês podem acessar lá o meu Instagram, que eu tô sempre falando também sobre filmes e postando tudo que a gente faz lá no Fidedigno, né, que é @JujuBSBart, B-A-R-T-H. Difícil, mas dá para acessar. E aí o Fidedigno também, né, fidedigno.com.br, onde a gente fala, no caso, sobre tudo relacionado à cultura pop e à cultura geek, com bastante crítica. E atualmente a gente está cobrindo bastante o M, né, M 2021, que está vindo aí agora em setembro. Então estamos aí loucos por séries, que é o que a gente também gosta, e acho que é isso, né, dando um panorama geral do que a gente tá fazendo agora. Legal, show de bola, cara, acompanhem lá, um trabalho muito bem feito aí pelo pessoal do Fidedigno, parabéns pelo trabalho, obrigado novamente por estar aqui, e Henrique, obrigado também pela sua participação aqui com a gente, sempre muito boa, e também queria que você deixasse o convite, né, pra quem quiser te ouvir, conversa sobre HQ, nerdices, nostalgia. Onde que te encontra, Henriquinho? Cara, valeu por chamar mais uma vez. E se quiser ir lá ouvir a gente no Geração M, dá pra ouvir direto no site do Cinemação, né? Tem a abinha lá, podcasts. E também dá pra ouvir no Spotify ou qualquer aplicativo de agregador de podcasts. De segunda-feira, que sai a cada 15 dias. Os episódios são curtinhos, tem no máximo 50 minutos. Tá bem divertido aí, como eu já dei um spoiler, o próximo aí a gente vai falar do James Gunn e do novo filme do Esquadrão Suicida de Quebra. Então aproveita aí pra ouvir um pouquinho o que a gente achou. Muito bem, tá aí então. Dan, obrigado por mais uma participação aqui com a gente, Dan, um papo dessa vez biográfico, hein? Estávamos devendo e agora está pago. Estavam devendo, espero que todo mundo goste. Obrigadão, Júlia, pela participação, valeu, Henrique, por estar aqui com a gente. E citando o Will Smith, não tem por que você ter um plano B, porque ele vai te distrair do plano A. Nossa! Ai, muito bom isso aí. O podcast Cinemação 429 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.